a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo também um bom dia, um bom domingo. Nós somos da cidade do sol, mas está chovendo um bocadinho desde quinta-feira. Mas que seja um domingo aconchegante nos seus lares e uma mesa alegre em nome de Jesus. A você que também nos acompanha pela transmissão, pela internet, Deus muito lhe abençoe em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 15. Vou falar sobre a importância da mulher na aliança de Deus com a humanidade. A importância da mulher na aliança de Deus com a humanidade. Fazendo ainda alusão ao Dia Internacional da Mulher, estarei trazendo essa mensagem para mostrar aos meus irmãos, de forma equilibrada, como Deus tem trazido o tempo todo na história da sua redenção a presença equânime e equilibrada das mulheres no nosso caminhar. Então é nessa perspectiva que estarei falando para os meus irmãos nessa manhã, a importância da mulher na aliança de Deus com a humanidade. Olha o texto que vamos ler, Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto está envolto à questão da origem do pecado, da queda da humanidade no Éden, aonde tanto Adão como Eva pecam. Mas eu começo desde o início dizendo que há um peso, uma cobrança muito sobre a mulher, como se ela ficasse em segundo plano por causa disso. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nunca descartou a figura da mulher no plano da aliança da redenção com toda a humanidade. Veja, não foi de Adão foi para Adão que veio a promessa, mas para a mulher. Aquela figura que ao longo dos séculos, e principalmente na cristandade, foi colocada até de lado, mas foi da semente da mulher que a promessa iria se cumprir. Então, o texto nos diz muito bem claro. E o Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado neste mês, foi envolto de algumas atividades e acontecimentos no século XX, no início do século XX, onde havia exploração de forma maciça, social, industrial, sem quase nenhum direito. O direito era não ter direito à mulher. E de lá para cá, de fato, houve mudanças e melhorias, onde eu começo até a citar aqui, no Rio Grande do Norte temos algumas expoentes, uma Anísia Floresta da Vida, temos a Maria do Céu em Currais Novos, em Caicó, tem outras, primeira prefeita do Brasil foi aqui do Rio Grande do Norte, primeira deputada no Brasil foi aqui do Rio Grande do Norte, primeira vereadora, antes mesmo, a primeira prefeita do Brasil, figura do Rio Grande do Norte, antes de ter o direito da mulher voltar. Isso tudo acontece porque onde há o cristianismo, há possibilidade de justiça. O cristianismo nunca descartou a figura da mulher, mas alguns intérpretes e algumas correntes seculares, sim. Olha o que diz o texto. Da semente da mulher. Na Bíblia vemos que Deus concedeu à mulher um papel essencial. E aqui eu não estou falando uma questão só de ser mãe, mas de ser sobre ela que a promessa estaria residindo, da semente da mulher. Então eu queria falar da perspectiva que a mulher como parte fundamental da criação de Deus. Dá uma olhadinha, a mulher foi um acidente. Uma certa vez estava em sala de aula, um aluno perguntou, quer dizer que a mulher foi um acidente, Deus fez depois da mulher? Eu disse, opa, calma, veja o texto de Gênesis capítulo 1, verso de número 27. Dê uma olhadinha. Aí ele abriu e deu uma olhadinha. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, não me venha com essa ideia de que a mulher é algo escanteado, inferior, que veio como um acidente. Não, sempre esteve na perspectiva e no plano de Deus. Nenhuma mulher é inferior a nenhum homem no sentido de estar diante de Deus. Pode ser questão de ofício, questão de função social, mas em termos de gênero, ambos diante de Deus são criados à sua imagem e semelhança. Louvado seja Deus por isso.
mulher, você não é em nada inferior na criação de Deus, a sua imagem em você do que é o homem. Nós, homens, não temos nada mais de a imagem de Deus do que vocês têm. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. Bendito seja Deus por isso. Porém, nós vivemos numa época e num século e numa cultura ocidental onde o mundo... Tem alguns cantores do reggae, do bob, que dizem assim, até citei o cantor, o mundo é masculino, o mundo é dos homens. Mas o mundo de Deus, da história da redenção, homem e mulher, só vou inverter essa ordem hoje na manhã, mulheres e homens criados à imagem e semelhança de Deus. Amém. Desde o início, Deus criou a mulher como parte da sua obra perfeita. A mulher sempre foi obra perfeita de Deus. Não é um esboço, não é algo feito para falhar, cair. Não, eu não posso alimentar, eu não tenho base bíblica para dizer tal coisa. Vocês, mulheres, não foram criadas, colocadas na terra para ser acidentes de curso de vida. Não, vocês são imagem e semelhança de Deus. São bênçãos em nome de Jesus. Olha o que diz, por favor, Gênesis 2,18. Olha ainda o que diz. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra aí é literalmente idônea, capaz, perfeita, não é uma deslocada. Deus não nos fez, mulheres, para sermos deslocadas, sem juízo, sem tino. Vocês têm algo que muitas vezes falta em nós, homens, sermos idôneos, capazes em muitas vezes auxiliar, e Deus deu a vocês essa capacidade. Não, vocês não são um HD externo de nós, vocês são muito mais do que isso. Vocês são como nós também, nos completamos em uma só estrutura, homem e mulher. Bendito seja Deus. E a mulher não é inferior em nada ao homem. Sofremos, e vocês sofrem muitas injustiças. Quando minha filha passou a ter mais lucidez do que a vida, tive uma conversa com ela e disse: filha, o mundo é machista. Você vai estudar, vai participar, e você vai ver que você pode ter até mais condição intelectual, formação e expertise, mas talvez o mercado de trabalho te pague de 20% a 30% a menos. E muitas vezes você é chefe e ganha menos. É esse mundo que nós não podemos nos calar como igreja cristã. Devemos estar sempre dizendo igualdade a todos e dignidade às mulheres de forma plena. Dia Internacional da Mulher é para dizer que todos os dias nós não nos podemos calar, porque elas precisam precisar no sentido assim, terem apoio, vozes que esteja engrossando a sua dignidade. Sabe, imagine uma orquestra com todos os instrumentos, o maestro chega à frente e vai levantar sua batuta para reger. Ele observa que está faltando 2, 3 músicos e não tem ninguém. Músicos e instrumentos que não serão ali agora tocados. A orquestra está incompleta e não está harmônica. Faltará instrumentos. Nós não temos harmonia se não tivermos direitos e respeito entre homem e mulher, mulher e homem. E muitas vezes nós somos, como cristãos e igreja, uma comunidade preconceituosa. Alguns tiram piadas de textos bíblicos para, não sei se inconsciente ou consciente, estigmatizar a mulher. Ou até dizer, não fica ao lado delas. Lembra de Pedro, que Pedro negou Jesus? Também, ele teria que negar Jesus porque Jesus curou sua sogra. De forma de arremate, é como se diz assim, está vendo que a mulher não merece ser esteio de ajuda, nem um esteio para ela. Olho no olho, gente boa, gente amiga. Essa igreja, a igreja cristã, a igreja presbiteriana do Brasil, ela está ao lado da mulher. E nós não podemos ficar calados. Qual injustiça a mulher sofrer? E eu não estou dizendo mulher presbiteriana, estou falando mulher, negra, branca, de qualquer nacionalidade. Se tiver ao nosso lado, ao nosso reconhecimento, devemos defender e estar ao lado da mulher.
Eu acho que deveria dizer um amém. Um amém. Isso mesmo. Vamos continuar. Como igreja devemos combater qualquer visão que diminua a dignidade da mulher, no lar, no trabalho e na igreja. As mulheres devem ser sempre reconhecidas como portadoras da imagem de Deus, com dons e propósitos dados por Ele. Quem disse que só tem os dons dados por Deus os homens? Você, santa irmã, tem dons dados por Deus, louvado seja Deus. Eu sei que eu tenho uma esposa que tem sua carga de trabalho puxada, e agora com o empreendimento dela, que mudou de endereço, ampliou o mix de negócio da farmácia Drogaria Vida, está uma loucura lá em casa. Olha a ousadia da minha esposa, também eu tenho uma vida corrida. Ela disse assim: você pode lavar a louça? 10 da noite. Eu disse sim. Aí mandei a foto da pia limpa. Ainda bem que podemos fazer isso. Nós temos uma vida corrida. Dignidade. E quantas vezes eu estou deitado e escuto a panela fazendo já almoço, ela, para o dia seguinte. Para economizarmos muitas vezes a situação do dia que vem, para termos tranquilidade. Dignidade dentro de casa, no seu trabalho, na sua vida e na igreja. Eu mostrei a vocês a mulher como parte fundamental da criação de Deus. A mulher faz parte fundamental da criação de Deus. Não é nenhum acidente. É imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, olho no olho, gente boa, estão os dois aqui. Ambos foram criados fundamentalmente por Deus. Imagem e semelhança, não há diferença nenhuma. Não há mais honra para o homem, nem mais honra para a mulher. Ambos são imagens e semelhança de Deus. Sistemas de governo, seja eclesiástico, seja político, sistema cultural pode patrocinar um ou outro. Mas eu quero dizer que diante de Deus e de lucidez, à luz da Bíblia, não devemos dizer que um é melhor que o outro. Ambos têm funções que só será executada por um ou pelo outro. E há outras ações que ambos têm que concorrerem. Porque só houve um caso na história que a mulher concebeu sem homem, que foi Maria. Para ter filho e continuar a família, temos que ter homem e mulher. E vocês não foram deixadas por Deus apenas para produzirem, reproduzirem, terem crianças. Vocês são plenamente um ser que tem que ser seu prazer, sua alegria, sua independência. Você é mulher e o mundo precisa de mulheres cristãs atualizadas, que não precisa dizer direitos iguais. Eu fico louco quando eu penso nisso. Ainda é necessário dizer que os direitos têm que ser direito de gênero, feminismo, direito da mulher pelo direito igual ao dos homens. Isso é um atraso tão grande. Era para dizer assim: isso já superamos. Não, minhas irmãs, vocês têm pleno direito. Base bíblica, base moral e base religiosa. E não é possível que nós homens fiquemos acalados quando a gente vê a injustiça das mulheres sofrendo. Não é possível que a gente não coloque uma faixa, uma vez ao ano, que a Igreja Presbiteriana do Pirangi defende o direito das mulheres. Não é possível que a gente não diga que mulheres estão sendo torturadas, machucadas, oprimidas, muitas vezes até dentro da igreja. Não é possível que a gente não trabalhe esse tema assim. Não, isso não pode acontecer no nosso meio, nem lá fora. O mundo vai ouvir Jesus, mas também quando nós não formos omissos com o que é justo e perfeito aí fora. Essa pauta, eu uso essa palavra pauta sabendo da dimensão ao ser gravado que isso pode recorrer. Ele é de viés liberal. Não. Essa pauta social deve também ser a agenda da igreja. Nós não podemos ficar calados quando nenhuma pessoa sofre injustiça ou violência. E muito mais quando a gente vê que o conceito social onde a mulher é sempre escanteada. Jamais, meus irmãos. Vamos ver agora a mulher no plano da redenção. Veja, por favor, volte para Gênesis 3,15, por favor. Gênesis 3,15. Olha o que diz o texto, por favor. Mais uma vez: porém inimizade entre ti e a mulher. A serpente que aqui estava sendo o caminho da tentação, o Satanás,
entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente, que sabemos que é o Cristo, que é Jesus, este ferirá, não é isso? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher. Deus poderia fazer de outra maneira, resolver a questão de outra maneira. Mandar seu filho sem nascer da Maria, mandar seu filho de uma forma gloriosa, sem nenhuma figura infantil, hipossuficiente, fraca, um bebê numa manjedoura. Deus poderia fazer de outra maneira, mas Ele percorreu o caminho natural e trouxe dignidade ainda mais àquela figura que muitas vezes nos comentários maldosos, teológicos, sociais, coloca ela como culpada, só culpada. Não, Deus disse, está vendo? Da semente da mulher. Mesmo após a queda, Deus revelou que a mulher teria um papel especial na redenção. De sua descendência viria a vida. Não é da descendência de Adão e Eva. De Eva viria a vida. Aqueles que muitas vezes dizem, a morte veio com ela. A morte pode ter vindo com ela, mas a vida veio. O Senhor ressuscita aqueles que são humilhados. O Senhor levanta o caído. E como Deus tem levantado mulheres ao longo da história, estigmatizadas, machucadas, escanteadas, rotuladas. A presença de mulheres na genealogia de Jesus é fantástica. Quando eu vejo Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, encontro algumas mulheres, sabe, Raabe está lá. Raabe, redimida pela fé. Não é, o autor bíblico de Hebreus não economiza palavras, diz Raabe a meretriz. Raabe a meretriz, que não tinha nem temor a Deus, uma mulher totalmente fora da religiosidade, foi alcançada pela graça de Deus e faz parte da genealogia sagrada, aonde ela faz parte da história de onde vem historicamente, humanamente, o Messias. Quem poderia dar dignidade a uma pessoa? Olhem a cruz atrás de mim. Essa cruz é cheia de lastro de mulheres que não tinham dignidade, e o Senhor trouxe dignidade. Raabe, a meretriz, está aqui, é da linhagem humana que trouxe o Salvador. Não há nenhuma mulher que não mereça dignidade, ainda que desça a mais baixa condição social. A cruz levanta essa mulher em nome de Jesus. Raabe a meretriz. Raabe a meretriz. Eu nem vou trabalhar a ideia de quantas estão assim por opressões e questões sociais. Ruth, a estrangeira fiel. Ruth, a história de Ruth, a estrangeira fiel. Uma moabita que escolheu seguir a Deus e se tornou bisavó do rei Davi. Sabe, uma estrangeira. Só pode sentar conosco quem for judeu. Só pode sentar conosco quem for presbiteriano. Só pode estar conosco quem for da 4ª geração do cristianismo. A cruz não patrocina discriminação nem rejeição. Qualquer um que abraçar a cruz, mesmo que seja de outro sangue, de outra cultura, num tom de brincadeira, mas com muita seriedade, mesmo que seja argentino, nós chamaremos ele de irmã, hermanos, Deus te bendiga. Seja qual for, seremos por causa da cruz um só. Olha o que diz Ruth, a estrangeira fiel. E o que falar de Betseba? O que falar de Betseba? Adulterou com o rei Davi, o Davi com ela, estigmatizada, e dela veio Salomão. Veja bem, será que eu teria em um discurso, em uma academia, seja norte-grandense ou do Brasil, de letras,
ou numa sustentação oral para defender o nome da minha família diante de um tribunal, diante de um júri, será que eu teria condição de dizer assim, olha, eu quero dizer que na minha família tem uma prostituta? Eu tenho que falar sobre moralidade, falar sobre ética. Na minha família tem uma estrangeira que não contribuiu nada com aqui. Na minha família tem uma cafetina, dona de bordel. Perdi a causa. Nós podemos buscar a nossa moralidade e devemos buscar sempre o que é bom e perfeito. Mas a cruz reverte qualquer situação de desgraça na vida de qualquer pessoa. E a linhagem sagrada das mulheres que estão na genealogia de Jesus mostra que Deus é Deus de graça e misericórdia, bendito seja Ele. Vamos aqui, e o que falar de Maria Madalena? Desculpe, de Maria, a mãe de Jesus. Maria, a escolhida para gerar o Salvador. Não foi nenhuma pessoa nobre, não foi a filha de Potifar, não foi a filha de um nobre, de um pastor, presidente da igreja, não, nem de presbítero, nem de diácono, foi escolhida a filha de um carpinteiro. E cá para nós, uma filha, melhor, ela não é filha de carpinteiro, uma filha de 14 anos, aonde ela passa a ser chamada, casa com um carpinteiro, nós nem sabemos direito a origem socioeconômica dela, e o Senhor chama uma jovem que não tem nenhum pedigree, nenhum status social. Eu não sei se vocês aqui acompanham algumas vezes em quando alguma reportagem da Socialite natalense. Aqui eu tenho que fazer porque alguns clientes passam por ali. Eu tenho que saber, opa, fulano de tal, ô meu amigo, parabéns. Socialite. Menina, o vestido, as joias, o buffet. Eu ia dizer o nome de alguns buffets que eu gosto, que eu acompanho também. Maria foi escolhida sem nenhuma roupa nobre, sem um nome, sem rede social atraente, não tinha nenhum seguidor, coitada. Mas tinha um seguindo ela dizendo, mulher, mesmo que seja apagada aos olhos dos homens da sociedade, eu nunca deixarei de ver vocês. Vocês não são um ser esquecido, invisível. Pode ser para os homens, pode ser para o sistema, mas para o autor e consumador da fé, vocês são luzes nessa terra. E Maria foi chamada pelo Senhor para ser a mãe do seu Salvador. Louvado seja Deus por isso. Vocês querem base mais ainda? Mostrei sobre a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Mostrei a história da mulher na redenção. E eu quero falar agora sobre os desafios da mulher hoje e a nossa resposta como cristãos. Eu não queria ficar só na questão teológica, histórica. Mostrei a vocês que homens e mulheres são iguais. Historicamente e na história da redenção, notaram que eu não citei o pai da fé? Porque tem a Sara, a mãe da promessa também. Eu não falei de Abraão, mas tem Sara, a mãe da promessa. Ela faz parte da promessa. Se tem esse Abraão, tem Sara. Se tem Isaac e Jacó, só essa linhagem do patriarcado masculino. Tem outras mulheres, aonde eu tenho que mostrar a igualdade. Ambos são usados tremendamente por Deus, louvado seja Ele. Eu queria fazer alguns desafios. Os desafios da mulher hoje e a nossa resposta como cristãos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 31, 25. Vamos ler Provérbios 31, 25. Está assim, Provérbios, capítulo 31, verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não se preocupa. Essa é a descrição da mulher virtuosa. E toda vez que eu leio o capítulo 31, eu digo, nossa, como essa mulher descrita nesse texto está não só à frente da sua época, mas à frente de 20 séculos da história ocidental. Embora muito tenha sido conquistado, as mulheres ainda enfrentam desafios. É inegável, violência doméstica,
como encontramos mulheres sofrendo violência doméstica. Isso não é só fora da igreja, dentro das casas dos nossos irmãos, mulheres são tratadas assim. E não é por falta de teologia e conhecimento da Bíblia, não é por falta de tempo de igreja, é porque de fato traz consigo esse ranço, essa cultura, que ali está um ser inferior, que é minha escrava. Não, é a imagem e semelhança de Cristo. No mínimo você devia recolher suas palavras e a sua mão e dizer: aqui está a minha irmã também. No mínimo, a mulher com quem eu caminho e amo. No mínimo. Mas a violência doméstica. Vocês não sabem a quantidade de vezes que eu sou acordado ou chamado durante o dia para ir para uma delegacia da mulher para resolver algumas questões. Alguns eu digo: merece, não vou pedir nenhuma absolvição. É terrível. Algumas são queimadas com pontas de cigarros, algumas são tiradas suas unhas com alicate e sofrem, algumas berram e ninguém por perto para ajudar. Gritam, desesperadas. Isso não só é presente em comunidades carentes, em condomínios de alto luxo, seja vertical ou horizontal, a violência doméstica está presente. Nós não podemos ficar calados. E o que falar do preconceito e da dificuldade no mercado de trabalho? Preconceito que a mulher sofre. Algumas, no primeiro dia que chega na empresa que é contratada, já é alvo de sedução e de cantadas pelos seus superiores. Isso nunca podemos ficar calados diante da luz da palavra de Deus. Preconceito. E no mercado de trabalho, como vocês são discriminadas? A gente pega o currículo vitae de vocês, o currículo de uma mulher e de um homem. Essa tem pós-graduação, doutorado, especialização, e só porque é um rapaz ligado a um grupo ou alguma informação, sem nenhuma formação, é absolvido. E é por isso que muitas vezes, até na administração pública, nós temos o resultado pífio, porque quem está lá é apenas a figura masculina e não da competência. E a competência está diante daquele que tem formação e tem cuidado. Homem e mulher, com isso, pode ocupar qualquer espaço, mas vocês têm que estudar 2 vezes mais do que os homens. Tem que acordar 2 vezes mais cedo do que os homens. Alguns chegam atrasados e são aplaudidos. Ele veio. E as mulheres chegam muitas vezes meia hora antes e nem é notada. Nós não podemos ficar calados. Mulheres, não desistam. O Cristo é com vocês. A fé está com vocês em nome de Jesus. O cristianismo trouxe, e ele, por meio dele, há de avançar ainda mais o crescimento do favor e do apoio e do cuidado para com as mulheres. O cristianismo e a promoção da dignidade da mulher. Cristo trouxe dignidade às mulheres. Olha o que diz Gálatas, por favor, Gálatas 3, verso 28. Olha a síntese que o apóstolo Paulo escreve a conhecer a mensagem do Evangelho. Ele diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É interessante que nós só enfatizamos: olha que eu sou barata de igreja, eu sou rato de igreja no mínimo há 45 anos. Poucas vezes eu vejo os nossos pastores, os nossos expositores indo para a última parte do versículo, homens e mulheres, ficam falando entre judeus e gregos, ficam falando não só entre judeus e gregos, mas ficam falando entre escravos e livres. Mas como fala aqui homens e mulheres, não falam. Somos iguais diante de Cristo. Homem, você não tem nenhum privilégio a mais em Cristo do que a mulher tem também. E mulher, você também não tem nenhum ponto a mais em Cristo que é o homem. Ambos são iguais em Cristo Jesus. Ele usa quem Ele quer, entre homem e mulher. Ele não só usa homens para a sua obra, Ele não só usa mulheres, Ele usa quem Ele quer, dos que são em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, por favor, dê uma olhadinha ainda como Jesus valoriza as mulheres.
Veja aí, João capítulo 4, verso 9. Jesus falando com uma mulher em plena luz do dia, e vocês conhecem a história, onde na cultura daquela época não se falava. Olha, eu não sou tão velho assim, mas dificilmente eu falo com uma mulher na rua, tudinho, por muito tempo, se não tiver uma pessoa conhecida, se a pessoa não estiver plenamente acessível a outras informações. Faça a minha saudação, respeito, e faça de tudo para não alimentar a conversa, porque socialmente falando, foi assim que eu fui criado, que não devo esticar a conversa com nenhuma mulher, onde não estiver outros presentes também, para que isso não traga reflexo tanto para ela como para mim. Trazendo essa figura, eu não sou tão velho, para o texto, há 2000 anos atrás, havia também essa figura do preconceito, da distância. Olha o que diz o verso de número 9. Podemos ler uma só voz? Veja aí, João capítulo 4, verso de número 9, que está escrito assim. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim. Era impossível esse diálogo. Jesus está falando com uma mulher, e uma mulher de outra matizes social, cultural e religiosa, não fechavam as agendas deles, e Jesus fala com ela, como sendo tu, olha como a expressão está bem aí culturalmente, como tu sendo judeu, fala comigo. Eu esperava todo mundo falar comigo, menos um religioso judeu. Jesus disse, mulher, se você soubesse quem é esse judeu, você pediria de beber da água da viva que eu tenho. Olha o que ele diz no verso de número 10, olha o que está aí, João capítulo 4, verso 10, ele diz o quê? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Meu querido, Jesus não só falou com a mulher, e mulher estranha, e longe da sua convivência, como disse, eu te dou o meu melhor. Ele não só veio para judeus e para homens. Eu vim para que todos tenham vida, disse Jesus. Todos, homens e mulheres de qualquer nacionalidade. Ele oferece de si o seu melhor para cuidar da nossa alma. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, vamos concluir? O que falar da educação e do fortalecimento das mulheres na sociedade? O que falar? É inegável que a presença do cristianismo, da fé cristã, trouxe avanço, mas temos que ainda conquistar, avançar. E eu sonho com um dia, hoje estou com 54 anos, ainda sonho com mudanças sociais, sim, onde não precise mais de sermão desse tipo, lembrando o dia 8 de março, mas que a nossa pauta seja assim, avançamos e estamos aqui como sociedade religiosa, ao lado de qualquer discriminação, cuidando do direito de todos. Eu tenho certeza que o sermão de Jesus no dia de hoje seria sobre violência contra a mulher, sobre a desigualdade que ela sofresse. Quantas sofrem? Eu vinha dirigindo o carro, não sei para onde eu ia com o Ivanildo no carro, e surgiu um papo dentro do carro. Aí disse assim, quantas pessoas são sequestradas no mundo? A gente estava falando sobre tráfico de crianças, estávamos falando sobre a questão da venda de órgãos, do rapto de pessoas, de crianças e mulheres e vendidas como escravas sexuais. Aí eu disse assim, abra aí, não sei se foi Sara, Vitor, Gabriel, Ivaneide, no WhatsApp, veja quanto por dia no Brasil são pessoas raptadas, pessoas que são tiradas, cerca de 2.200 pessoas por dia. A maioria são crianças e mulheres jovens. Faça o cálculo. Eu disse assim, veja agora nos Estados Unidos, 6.000 pessoas por dia. Eu digo, veja a proporção. E eu digo, olhem, coloque olhos para quem são as pessoas raptadas. Crianças, na sua maioria meninas, e jovens e adolescentes. Nós não podemos ficar calados. É como se uma cidade do Natal por ano no mundo ficasse esvaziada, sem crianças e adolescentes e jovens. Estou falando de 1 milhão por ano. Por ano. E muitas vezes, alguns que fazem patrocínio são doentes religiosos.
Nós não podemos ficar calados diante disso. 8 de março é para dizer que todos os outros dias do ano é para não esquecer do 8 de março. Dignidade às mulheres, porque são imagem e semelhança de Deus igual ao homem, fazem parte da linhagem do Senhor, da sua genealogia. Não só é Abraão, Isaac, Jacó, não só é Davi, tem essas mulheres também, bendito seja Deus. E tem os desafios. Eu gosto de dizer, e nessa hora eu botei no esboço, nós como igreja presbiteriana contribuímos há 150 anos atrás, quando colocamos numa sala de aula, como estava começando a Universidade Mackenzie, fomos a primeira instituição da América Latina a colocar na mesma sala, no mesmo ambiente, meninos e meninas. Isso foi um rebuliço. Vocês imaginem jornais e conversas, como é que pode uma coisa dessa? Igualdade. Nós não podemos patrocinar ou ficar calado de nenhuma injustiça social. Hoje, outros avanços nós fizemos. Somos a primeira instituição a ter time feminino, time com negros, de basquete, de handball. Somos os primeiros. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados diante do que podemos ainda fazer para a melhoria da vida da mulher em nosso solo e no mundo. Você acha que eu vou ficar calado diante das mulheres que são mortas como viúva? Toda viúva, em algumas culturas, são mortas. Eu, como cristão, não posso ficar calado. Mas não só é dizer aqui, é escrever artigo, é me posicionar nas redes sociais. O cristianismo nos traz equilíbrio. Termino, minhas irmãs, meus irmãos, querendo ler de novo Gálatas 3, 28. Podemos ler? Gálatas 3, 28. Diz assim: não há judeu nem gregos. Amém, glória a Deus. Todos são agora um só em Cristo Jesus. Não há escravos nem livres. Louvado seja Deus. Não há nenhuma algema que nos separe. Não há nem homem nem mulher. Louvado seja Deus por isso. Ninguém é mais importante diante de Cristo e não devemos tratar, a não ser se for por causa de cargo, de ofício, com respeito e com reverência aquele cargo, mas aquela mulher não é inferior. Já imaginou quantas vezes eu já vi, e vocês também já viram, quantas mulheres que ocupam um cargo de liderança, seja na área de segurança, na área jurídica, na área acadêmica, e vamos falar com ela agora. Ah, meus queridos, reverência, porque eu vos digo, olhando no olho de vocês, olho no olho, a quem honra, honra. Não há nenhuma autoridade nessa terra colocada por Deus que não mereça honra. E se a mulher for colocada como prefeita, governadora, presidente, honre, não há nenhuma expressão inferior. Deus, no mínimo, você como cristão tem que reconhecer isso, no mínimo, está ali porque Deus colocou. Ah, é inferior? Não, em nada. Talvez você confiou demais, uma palavra para os homens, confiamos demais nesse patrocínio social de que eu vou me dar bem, que eu não estudei 2 horas a mais por dia, por isso que eu não passei no concurso público, e por isso que eu estou vendo as mulheres conquistando espaço muito mais, e verei, agora eu vou bater palma assim, desperta homem, o machismo está passando, se prepare, se você não for competente, vai ficar na calçada da história. Viva a mulher em Cristo Jesus. Deus abençoe todos. Amém. Vamos curvar a cabeça e orar.